Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é transporte de membrana com foco no transporte passivo. Você lembra do transporte de membrana? A gente vai começar relembrando a diferença entre transporte ativo e transporte passivo, apesar do foco da aula de hoje ser transporte passivo. O transporte ativo é aquele transporte que tem que ser ativado, ou seja, tem um gasto energético para ele acontecer. Já o transporte passivo é aquele que a célula não tem prejuízo energético. Ele acontece naturalmente, não tem gasto de energia. E como que se delimita? Como que a gente sabe que esse transporte é ativo ou ele é um transporte passivo? Tudo vai depender da nossa observação do meio de concentração e para onde esse transporte está se tendendo. Por exemplo, nesse lado, você observa uma alta concentração de determinada substância. Desse lado não tem. Então, se essa substância for para esse lado, favorecendo o equilíbrio, já que desse lado não tem nada, esse transporte vai ser passivo, porque vai ser a favor do gradiente de concentração, porque a tendência da natureza é buscar o equilíbrio. Já se esse transporte for contra o gradiente de concentração, perceba, desse lado tem uma maior quantidade de substância, desse lado tem uma menor. Mas mesmo assim, se eu insistir em trazer essa menor quantidade de substância para esse outro lado, favorecendo o desequilíbrio, indo contra o equilíbrio da natureza, aí sim o transporte ele vai ser ativo. Então, no caso de hoje, a aula de hoje vai se tratar do transporte passivo, sem gastos de energia. Essa imagem favorece o nosso entendimento. Sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, do local onde tem a maior quantidade de substâncias para o local onde tem a menor quantidade de substâncias, características de um transporte passivo. Os tipos de transportes passivos que a gente vai estudar hoje é difusão simples, difusão facilitada e osmose. Bom, por que não há gasto energético no transporte passivo? Porque sempre é a favor do gradiente de concentração. Perceba, alta concentração de substâncias e baixa concentração de substâncias. A tendência é essas substâncias virem para esse outro lado. Por quê? Porque aqui tem uma baixa concentração, favorecendo o equilíbrio. Toda vez que a gente favorece o equilíbrio, não há gasto energético. Então, vamos começar falando do transporte passivo, que é a difusão facilitada. Como que acontece a difusão facilitada? A difusão facilitada é quando uma substância ou um soluto atravessa a membrana da célula. Perceba, do local de maior concentração para o local de menor concentração. Como atravessa a membrana da célula, eu chamo esse transporte de difusão simples. Perceba, na difusão simples, a gente tem as substâncias ou sais, ou os minerais, sais minerais e as vitaminas atravessando a membrana da célula. Já a difusão simples sempre vai ser um transporte passivo porque não há gasto de energia, porque favorece o gradiente de concentração. Já o transporte da difusão facilitada também é uma substância que vai passar através da membrana celular. Porém, esse transporte vai ser facilitado. Facilitado pelo quê? Por uma proteína. Perceba, a gente vê aqui a membrana da célula, uma bicamada de fosfolipídios, mas tem uma proteína, um canal que facilita a passagem desse soluto ou dessa substância. Por isso, é uma difusão facilitada. Aqui, esse gift favorece o nosso entendimento. Uma alta concentração de substâncias e uma baixa concentração de substâncias. Tá vendo? Essa substância ela vai atravessar por um canal proteico, por isso que vai facilitar a difusão. Nesse nome, difusão facilitada. Um outro exemplo, tem algumas proteínas que até se movem para translocar uma substância entre o meio interno e o meio externo da célula e vice-versa. Nesse caso, difusão facilitada. Já aqui a gente percebe a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada. Ambos atravessam a membrana da célula, ou para o interior ou para o exterior da célula. Porém, uma é facilitada por canais proteicos, que é a difusão facilitada, e outras
e a outra, no caso da difusão simples, tem que atravessar a bicamada de fosfolipídios da membrana plasmática. Já agora, quando a gente vai falar da osmose, que também é um tipo de transporte passivo, a gente tem que entender que a osmose não é um transporte de soluto ou de uma substância. Ele é um transporte de um solvente. Então, geralmente vai ser a água, porque a gente está falando de seres vivos e nos seres vivos a gente considera a água como solvente universal. Todo ser vivo é formado por água, por células que têm água na sua composição, e nesse caso a gente vai estar falando da água. Então, o que é a osmose? É o transporte de solvente para o interior ou para o exterior da célula. Como que vai funcionar? Tudo vai depender da quantidade de sais que estão dissolvidos nessa água. Lembra do conceito de solução? Perceba, aqui a quantidade de solutos é basicamente a mesma, então a quantidade de água é a mesma. Já se eu tenho um lado que tem muito mais solutos, a tendência é eu ter muito mais água nesse local para ter uma melhor dissolução. Então vamos entender o conceito de osmose. Então é mais ou menos assim. Observando o meio, eu vou saber qual vai ser o comportamento do solvente. Veja esse meio, um meio isotônico. No meio isotônico, a quantidade de sais de soluto do lado de fora da célula é a mesma que do lado de dentro. Nesse caso, o que vai acontecer? Absolutamente nada. A quantidade de água vai permanecer igual. A gente fala isso que é um equilíbrio dinâmico. A água nem vai entrar nem vai sair. Vai permanecer a mesma quantidade. Por quê? Porque o meio que a célula está é isotônico. A quantidade de sais do lado de fora é a mesma do lado de dentro. Já se eu pensar num meio hipotônico, ou seja, onde a quantidade de sais do lado de fora da célula, no meio, é menor que o lado interno da célula, o que isso vai fazer? A água vai ser atraída, porque como vai ter a maior quantidade de sais no interior da célula, a água tende a entrar dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Tá vendo? A célula ficou até maior. Por quê? Porque a água entrou dentro dela. Por quê? Porque os sais, ele tende a atrair a água. Por que na verdade, a água entrou dentro da célula? Porque aqui tem uma maior quantidade de sais em relação ao meio, que é hipotônico. Outro exemplo, se a gente perceber aqui, no meio hipertônico é diferente. No meio hipertônico, a quantidade de sais do lado de fora da célula é maior do que do lado de dentro. Nesse sentido, a água que está dentro da célula vai sair para o meio, permanecendo até que a célula ficou menor. O tamanho dela ficou menor. Por quê? Porque o sal atrai a água. Por quê? Porque no meio hipertônico, a célula perde água para o meio externo. Essa outra imagem favorece a nossa compreensão. Aqui são células do sangue, são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Perceba, no meio isotônico, onde a quantidade de sais do lado de fora é igual do lado de dentro da célula, a água não vai entrar e nem vai sair, ela vai permanecer em equilíbrio dinâmico. Já no meio hipotônico, o meio tem uma menor quantidade de sais em relação ao interior. Como no interior da célula tem muito mais sais do que do lado de fora, a tendência da água é entrar dentro da célula. Tá vendo? A célula ficou um pouco mais gordinha. Por quê? Porque a água entrou dentro da célula porque a quantidade de sais maior estava dentro dela. Já no meio hipertônico, ou seja, onde a quantidade de sais do lado de fora é maior do que do lado de dentro, a célula tende a perder água para o lado de fora. Tá vendo que ela já está um pouco murcha, né? Ela perdeu água para o meio exterior, para o meio que é hipertônico, tá? E a partir disso, a gente também consegue compreender o comportamento tanto da célula animal quanto da célula vegetal em diferentes meios de concentração, pela osmose, pelo ganho ou pela perda de água. Como que a gente percebe isso? Observando o gradiente de concentração. Perceba, numa célula animal, esse meio ele é isotônico. A quantidade de água dentro e fora da célula é a mesma, então essa célula permanece em equilíbrio dinâmico no transporte de água. A água nem entra nem sai, está em equilíbrio. Já no meio hipotônico, onde a quantidade de sais é menor do lado de fora do que do lado de dentro, o que vai acontecer? Tem tantos sais
sais dentro da célula que a água vai tender a entrar. Às vezes ela pode até lisar, que a gente fala que estoura a célula de tanta água que entrou. Por quê? Porque a quantidade de sais dentro da célula estava maior do que lá de fora. O meio estava hipotônico, mas dentro da célula tinha muito sal. Já em relação a uma célula no meio hipertônico, a quantidade de sais é maior no exterior da célula do que do lado de dentro. O que vai acontecer? A célula vai perder água para o meio exterior, então ela diminui o volume. Esse é o comportamento da célula animal. Já a célula vegetal, ela também tem a mesma tendência de comportamento, só que a célula vegetal tem a membrana, além da membrana, tem aparelho celular. E aparelho celular é uma estrutura rígida, então ela oferece um outro comportamento da célula. Perceba, no meio isotônico, onde a quantidade de sais no interior e no exterior da célula é a mesma, a célula está em equilíbrio dinâmico. Já no meio hipotônico, a célula, como tem mais sais dentro do lado dela, já que o meio está hipotônico, a água vai tender a entrar dentro da célula. Diferente da célula animal, a célula não se expande. Por que ela não se expande apesar dela ter mais água? Porque a parede celular ela é tão rígida que não permite essa expansão da célula. Já no caso de uma solução hipertônica, onde a célula perde água para o meio externo, a célula ela fica mais flácida, mas ela também não perde a sua rigidez, ela não altera a forma. Por quê? Porque a parede celular é muito rígida, ela perde água para o exterior, já que o meio é hipertônico, tem muito sal. A membrana até descola da parede celular, tá certo? Mas o tamanho dela sempre vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque ela tem uma parede celular, uma estrutura rígida que permanece o tamanho, o volume externo da célula da mesma forma. Essa imagem também permite que a gente visualize essa ideia da osmose. No meio isotônico, a célula permanece no seu estado, no seu volume normal. No meio hipotônico, a água tende a entrar dentro da célula. No meio hipertônico, a célula tende a perder água para o meio externo, ficando mais murcha, ficando mais flácida, perdendo volume. Bom, o conhecimento de osmose permite até a gente responder algumas perguntas do dia a dia que a gente tem. Por exemplo, por que no passado se utilizava muito sal para matar a lesma? Isso não quer dizer que a gente tem que matar a lesma com sal. É errado. Mas por que no passado se utilizava muito isso? Porque quando se jogava sal nas lesmas, o que acontece? As células da lesma perdiam água para o meio externo. Então, na verdade, ela morria de desidratação. Ela perdia água para o meio externo. Um outro exemplo que a gente tem é o exemplo de quando a nossa pele, quando a gente vai à praia, a nossa pele fica ressecada. Por que a gente está num ambiente que tem tanta água e a nossa pele ainda fica ressecada, fica desidratada? Porque na hora que a gente está no mar tem muito mais sais do que do lado de dentro das células da nossa pele. Então o que acontece? As células da nossa pele começam a perder água para o meio externo, porque o meio está hipertônico. Então a gente começa a ficar desidratado. Por quê? Porque a água sai de dentro da nossa pele e vai para o meio externo, para o mar, onde tem muito mais sal. Um outro exemplo que a gente tem é também quando a gente come alguma coisa muito salgada. Por exemplo, uma feijoada. A gente coloca tanto sal dentro da nossa célula que aí o que acontece? O nosso corpo fica pedindo mais água, justamente para que a água possa entrar dentro da célula. Bom, para terminar, a gente revisa os conceitos da aula de hoje. Ao terminar essa aula, eu tenho que ter ideia do que é. O que é um transporte passivo, saber diferenciar o que é uma difusão simples, uma difusão facilitada e a osmose. E também saber como que é o comportamento da célula animal e da célula vegetal quando ela está sofrendo o processo de osmose. Por hoje é só, eu agradeço, até mais. Muito obrigada. Tchau!